Se você busca o melhor celular em bateria, já deve ter visto que o G7 Power está por muito tempo no topo do ranking do tudocelular.com com a melhor autonomia. Agora, com a chegada do G8 Power, deve ter batido aquela dúvida: economizo e vou no antigo ou pago mais caro pela novidade? É isso que vou te ajudar a descobrir neste comparativo completo. Mas antes, eu te adianto que o G8 Power não é apenas um G8 com bateria mais parruda. A Motorola sabe que brasileiro gosta de celular com bateria grande e desta vez caprichou mais na variante que mais interessa ao público. A primeira coisa que você notará de diferente nos dois é o design. O antigo ainda tem um entalhe tradicional que devora parte da tela. Já o mais atual vem com um furo mais discreto que alguns modelos da linha Motorola One. O G8 Power ganhou mais tela ao mesmo tempo que teve as bordas reduzidas. Muito bem, Motorola. Está fazendo direitinho o trabalho de casa. E vale observar que ela ainda removeu o nome da marca na borda inferior. A qualidade de construção segue a mesma de plástico de antes na traseira. Poderia ser melhor, é verdade, mas intermediários que ficam situados pouco acima dos R$1.000 raramente fogem disso. Os dois são quase do mesmo tamanho e têm peso similar, o que não vai fazer diferença na usabilidade. Na traseira saiu o design de tampa de bueiro, que marcou a linha Moto por várias gerações, e agora temos as câmeras alinhadas no canto, que mais parece uma exclamação invertida. É o mesmo padrão dos membros restantes da família Moto G8. Por ter design mais atual com bordas mais finas, damos ponto ao G8 Power. Se esperava ver tela AMOLED no G8 Power, então prepare-se para ficar decepcionado. A Motorola continua usando o painel IPS LCD na sua linha principal. O nível de brilho não evoluiu. Se você sofre para usar o G7 Power na praia, também vai passar raiva com o novo modelo. A evolução fica apenas na resolução, que subiu de HD Plus para Full HD Plus. A reprodução de cores e ângulo de visão seguem iguais a antes. Já passou da hora de a Motorola caprichar mais na tela dos seus celulares. Bom, pelo menos a parte sonora recebeu mais atenção dessa vez. O G7 Power tem som mono, enquanto o G8 Power tem duplo alto-falante estéreo. Isso significa som mais imersivo e potente, sendo ótimo para ver filmes e jogar. O fone de ouvido que acompanha os dois aparelhos é exatamente o mesmo. Ele é confortável e tem qualidade decente, mas a vantagem para o G8 Power fica no Bluetooth 5, que permite conectar dois fones sem fio e curtir as suas músicas com um amigo sem ter que dividir o fone. Eles empatam em tela, mas o G8 Power leva ponto pelo som melhor. O Moto G8 Power já vem com o Android 10 de fábrica, enquanto a Motorola vem enrolando a atualização para o G7 Power. Pode chegar amanhã, próxima semana, mas um dia você terá as novidades em seu celular. E sendo honesto, o Android 10 não traz nada de inovador que faça o G8 Power entregar uma experiência superior. Ainda mais quando o software da Motorola é levemente alterado. Além do suporte a gestos que temos em qualquer outro da linha Moto G, a novidade aqui fica apenas para o aplicativo Moto Áudio. Ele identifica o tipo de conteúdo consumido e ajusta a equalização do áudio para uma melhor experiência. Você também pode criar seus próprios perfis para filmes, músicas ou jogos. E é basicamente isso. Damos mais um ponto ao G8 Power. Até aqui o Moto G8 Power vem mostrando ser um bom sucessor, mas é agora que as coisas começam a desandar. Normalmente se espera que o novo celular seja mais rápido que o seu antecessor, certo? A troca do Snapdragon 632 pelo 665 é bem-vinda, mas por incrível que pareça o G8 Power é mais lento, pelo menos no multitarefas, que é percebido no uso prático do aparelho ao abrir e fechar aplicativos durante o dia. Culpa do hardware? Claro que não. Apenas a Motorola que ficou com preguiça de otimizar o software, o que comprometeu o desempenho do multitarefas com o novo sendo quase 1 minuto mais lento que o antigo em nosso teste padronizado de velocidade. Ela incluiu o novo modo de gerenciamento de RAM chamado Desempenho Adaptável, que analisa quais os aplicativos mais usados por você e já os pré-carrega na memória. Isso faz diferença? Até faz, reduzindo o tempo de abertura dos aplicativos e jogos, mas ainda assim não consegue superar o G7 Power em velocidade. Em benchmarks, temos uma diferença grande entre os dois, chegando a uma pontuação quase 50% superior no Antutu para o G8 Power. Já em jogos, temos outra má notícia para te dar. Ao aumentar a resolução, houve maior peso para a GPU e o G8 Power engasga mais em jogos pesados que o seu antecessor. Aqui damos ponto ao G7 Power por ter melhor desempenho. E a bateria, como ficou? Temos os mesmos 5.000 mAh de antes, com hardware mais econômico, porém em tela maior e com resolução superior. Isso pesou e fez a autonomia do G8 Power render menos do que o esperado. Calma, ele ainda entrega carga para 2 dias em uso mais leve ou dia e meio em uso moderado. Mesmo que você pegue pesado, ainda terá bateria suficiente para o dia todo. Mas a do G7 Power dura em média 3 horas a mais e faz com que ele continue no trono do nosso ranking de bateria. O tempo de recarga, que era alto, piorou. O carregador do G8 Power demora 16 minutos a mais para preencher os mesmos 5.000 mAh. Pode parecer muito ter que esperar 2 horas e meia para poder usar o celular novamente, mas uma carga incompleta renderá o dia todo na mão de alguns usuários. Aqui damos 2 pontos ao G7 Power por ter melhor autonomia e recarregar mais rápido. Qual dos dois é melhor para fotos? Bom,
Se levarmos em consideração o número de câmeras, o G8 Power sai em vantagem no 4 contra 1. Ainda bem que a Motorola não incluiu mais uma lente ou essa frase ficaria estranha. Bom, voltando, ele também tem resolução superior e maior abertura focal, o que vai ajudar nas fotos noturnas. O G8 Power tem melhor câmera, seja para fotografar em dias ensolarados, dentro de casa ou até mesmo na balada. Ele captura mais detalhes, as cores saem mais vibrantes e há menos ruídos. Além disso, você ainda leva uma lente grande angular para tirar fotos da turma toda sem cortar ninguém. Se quiser fotografar de perto, há uma câmera macro para isso. A qualidade não é lá essas coisas, mas ajuda a quebrar o galho. Já se pretende fotografar algo distante, pode usar a lente teleobjetiva com zoom ótico de 2 vezes. Você pode tentar ir além disso, mas a qualidade cai bastante e terá fotos tão ruins quanto o zoom do G7 Power. Só faltou a Motorola ter incluído um modo noturno no G8 Power para ter uma melhor experiência ao fotografar à noite. Mas ele faz menos feio que o seu antecessor. Por ter melhor câmera e um conjunto mais completo, o G8 Power leva 1 ponto. A frontal também evoluiu, agora temos o dobro de resolução e maior abertura da lente. Sabe o que isso significa? Que o G8 Power pegará os defeitos da sua pele que o G7 Power deixava passar. Calma! A Motorola incluiu um efeito suavizante que vem ativado por padrão para esconder as imperfeições. Se você não curte o embelezamento artificial, pode desativar o recurso. O que importa é que o G8 Power registra selfies muito melhores, especialmente em locais com iluminação mais fraca. O modo retrato também está melhor do que antes, fazendo um bom recorte e falhando menos. E por ser melhor para selfies, o G8 Power leva mais 1 ponto. Os dois gravam em 4K, mas o hardware mais fraco do G7 Power faz os vídeos engasgarem um pouco. Este não é um problema para o G8 Power, que ainda vem com o melhor sistema de estabilização que reduz bastante os tremidos, mas funciona apenas ao gravar em Full HD. A frontal continua gravando em Full HD com qualidade um pouco melhor do que antes. Já na captura de áudio não tivemos uma evolução, mas também não há do que reclamar já que os dois estão acima da média na qualidade de áudio. O G8 Power leva ponto por oferecer uma melhor experiência com vídeos. O G8 Power é um celular melhor no geral, mas ele custa bem mais que o G7 Power, com uma diferença média de R$ 400 neste momento. O preço vai cair nos próximos meses, mas se você está buscando a melhor opção quando o assunto é bateria e desempenho satisfatório, o G7 Power acaba sendo a melhor escolha pelo preço. Quando o preço do G8 Power cair para menos de R$ 1.000, aí sim será uma opção com bom custo-benefício. Mas por enquanto, damos ponto ao G7 Power por ter valor mais justo. Se você assistiu a este vídeo pensando que o G8 Power teria melhor bateria que o antecessor, deve ter ficado decepcionado. A verdade é que o novo é até um bom sucessor, mas a Motorola pecou na otimização. Ainda assim, ele é um melhor celular no geral por ser mais compacto com menos bordas, ter som estéreo potente e melhores câmeras. Se não está disposto a pagar caro nele, então não ficará decepcionado com o G7 Power, que tem mesma qualidade de tela, melhor desempenho e bateria que dura mais. A câmera dá para o gasto e você poderá publicar suas fotos tranquilamente no Instagram. Quando o preço do novo cair e estiver próximo do G7 Power, aí acabará com qualquer dúvida sobre qual comprar. E para acompanhar os melhores preços para os dois modelos é só clicar nos links aí da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo. Você prefere a câmera do G8 Power ou a bateria e desempenho do G7 Power? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.